Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, galera, o tema de hoje é os 5 curiosidades do Santos ou do ADM, e hoje eu decidi trazer os 5 jogadores que foram Judas com o Santos, que foram traidores com o Santos. Lembrando, isso é um vídeo de opinião, se você concorda ou discorda, tá tudo bem, comente aqui abaixo com respeito. Agora, se você pensa que um jogador foi mais Judas do que os jogadores que eu vou trazer nesse vídeo, é só comentar aqui abaixo, beleza? Bom, gente, então vamos começar a lista dos 5 jogadores que foram Judas com o Santos. Bom, o primeiro, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, é o Jean Lucas, que hoje está com 26 anos, joga no Bahia, atuou na temporada de 2019 e na de 2023. Não ganhou nada pelo Santos, fez 42 jogos e gols eu coloquei -1, porque ele não fez nenhum gol com a camisa do Santos, mas fez um gol contra. Então eu coloquei -1. Bom, na questão do Jean Lucas, a torcida se apegou bastante nele pela sua primeira passagem em 2019, quando ele veio de empréstimo pelo Flamengo. Só que naquela época ele já dava alguns sinais de trairagem. Por exemplo, quando ele é vendido ao Lyon, o Sampaoli ligou para ele e tentou segurar o jogador. Ele, titular, ele que tinha saído do esquecimento, porque lá no Flamengo ele não jogava, era a terceira opção. Então, ele apareceu na mídia e teve visibilidade por causa do Santos. Só que na hora de ir para o Lyon, não pensou nisso. Não deu nenhuma chance para permanecer no Santos e tentar ganhar o Brasileirão daquela época. Bom, por que eu coloquei ele nessa lista? Foi mais pela sua segunda passagem. Porque ele veio como solução dos problemas. Ele foi um jogador que pipocou em momentos decisivos. É um jogador que em jogos importantes sumiu. Então, assim, além de ter sido pipoqueiro, ele provou para o torcedor do Santos o porquê não deu certo na Europa. E agora, em 2023, nessa última passagem, ele, junto com o mimado Leonardo, ao invés de estar concentrado para a decisão contra o Atlético Paranaense no Paraná, ele chegou atrasado na concentração, alterado, e criou diversas confusões. Até quando o Santos foi rebaixado, os jogadores que ficaram fizeram um pedido para a diretoria. A gente fica, desde que ele não fique. Então, o Santos olhou essa situação e liberou ele para o Bahia. O jogador poderia ter ido quieto, poderia ter ido de boa para o Bahia, nada contra o Bahia. Só que é um jogador que, quando chegou lá no Bahia, começou a provocar o Santos, falando Lili cantou, porque o Santos demorou a liberar alguns documentos, mas não dependia só do Santos. Então, assim, ele provocou o Santos. E sem contar, o que me deixou mais nervoso e chateado com o Jean Lucas, além da trairagem, é o jogo que determinou o rebaixamento do Santos. Ele chutar o chão contra o Fortaleza, na cara do gol. Então aí está provado para mim um dos maiores traíras que vestiram a camisa do Santos. Passando agora para o segundo, deixa eu ver quem é. Marinho. Bom, Marinho hoje com 34 anos, jogou pelo Fortaleza e jogou no Santos de 19 até 21. Não conquistou nenhum título pelo Santos, igual o Jean Lucas, fez 113 jogos e 41 gols.
Bom, o Marinho, enquanto esteve no Santos, eu não posso falar que foi um jogador que faltou determinação e vontade. Isso, pelo menos, ele tinha em 2019 e 2020. Só que em 2021 ele começou a ter atritos com a diretoria. A diretoria que foi a pior da história do Santos. Mas, enfim, ele começou a ter atritos, começou a expor problemas internos, roupa suja, se lava em casa. É um jogador que se colocou acima da instituição várias vezes. Em 2022, ele chegou para o Rueda, por mais que o Rueda não mereça nenhum pingo de credibilidade, mas o que falam nos bastidores é que ele chegou no Rueda no início de 2022 e falou assim: ou você me vende, ou eu me recuso a jogar, espero acabar o meu contrato e vou de graça para o Flamengo. Pelo menos é o que falam nos bastidores. E eu acho que as atitudes dele, após sair do Santos, não foram legais. Toda vez que jogou contra o Santos, infelizmente, a lei do ex contra o Santos funciona de uma forma muito maravilhosa e ele sempre provocou a torcida do Santos. E para mim, ele sempre falou que chorou após o rebaixamento do Santos. Para mim, é lágrima de crocodilo. Eu digo isso, galera, porque assim, o cara que teria esse sentimento de ter pena, tristeza do Santos ser rebaixado, após fazer o gol que abriu o placar, nunca faria isso para a torcida do Santos. Não estou falando que ele tinha que chutar para fora porque ele é profissional. Mas o cara poderia levantar os braços, não comemorar e pronto. Então, eu acho que o Marinho, nas atitudes, desde 2021, se colocava acima do clube e sempre se mostrou ingrato. Porque o auge do Marinho foi no Santos. Ele jogou muito bem lá em 2016 pelo Vitória e depois nunca mais. Voltou ao cenário no Santos. Foi cogitado na seleção no Santos. Foi rei da América jogando no Santos. E depois tratou o Santos muito mal, como eu falei, egocêntrico e se colocava acima de tudo e todos. Então, é mais um ingrato, mais um Judas nessa lista. Bom, passando para o terceiro dessa lista, Zeca, atualmente no Coritiba e com 30 anos. Jogou no Santos de 2014 até 2017, onde a torcida foi cobrar ele no aeroporto. Depois se manifestou falando que não tinha segurança no clube e ele mesmo se afastou, brigando com o presidente Modesto Roma na época. E depois o Pérez, querendo contar com o jogador, falou assim: ó, se o Zeca vir pedir desculpa, a gente reintegra. Eu acho que naquele momento o Pérez estava procurando um motivo para não procurar reforço no mercado. E o Zeca, gente, vamos ser francos, 2014 não dá muito para falar, jogou pouco, 15, 16 foi muito bem, 17 caiu muito de rendimento. Então o Pérez contava com a volta do Zeca. Só que o Zeca respondeu ao presidente de uma forma grosseira e aí tentou rescisão através da justiça, não conseguiu. Aí depois foi para o Internacional numa troca com o Sacha. Então, galera, o que acontece? O Zeca acabou sendo ingrato, né? Acabou jogando tudo fora o que tinha conquistado pelo Santos. Ele é o primeiro dessa lista que tinha títulos, né, pelo Santos, bicampeão paulista 2015 e 16, 137 jogos, 4 gols, né? E é uma pena, porque o Zeca tinha um baita potencial, foi campeão olímpico de 2016. Me corrijam se eu estiver errado, se ele não estava nesse time, mas pelo que eu lembro, estava na seleção, no título olímpico. E, cara, ele amassou tudo e jogou fora. É essa a real. É o que eu falo, ingratidão é a pior coisa que o homem pode fazer. Bom, vamos para o quarto nome dessa lista. Esse também é outro baita ingrato. Lucas Veríssimo, que está com 29 anos, atua pelo Aldo Rail, jogou no Santos de 2016 a 2020, conquistou o Paulistão de 2016. 184 jogos e 7 gols.
Bom, o Lucas Veríssimo começou a me incomodar as atitudes dele em 2020, quando ele chegou nas vésperas do jogo contra o Grêmio, na quartas de final, desculpa, da Libertadores, e falou assim para Cuca e Quaresma: ou vocês me vendem, ou eu não entro em campo. Olha só. Aí o Santos teve que vender ele por uma mixaria para o Benfica. Além disso, quando ele jogou no rival de Itaquera, fingiu que sua passagem no Santos nem existiu. Jogar no rival acontece, é da profissão do cara. Mas fingir que o time que revelou ele não existiu foi uma sacanagem. Para mim, faltou caráter no Lucas Veríssimo, né? E para mim, ele agiu muito de má fé nessa venda dele para o Benfica, porque o Santos poderia ter conseguido um dinheiro mais satisfatório, né? E acabou ganhando pouco, ao meu ver. Acabou ganhando pouquíssimo. Foi uma pena. E ele foi de um grande zagueiro para mais um Judas, mais um ingrato. Galera, passando agora para o último nome, vamos lá, o último é de Lucas Lima. Esse, para mim, na minha opinião, é o maior Judas que vestiu a camisa do Santos. Ele, junto com o Rueda, poderiam sumir da face da terra. Lucas Lima, que hoje está com 34 anos, jogando pelo Sport Recife. Atuou no Santos de 2014 até 2017 e na temporada de 23. Conquistou o bicampeonato paulista, 15-16, 251 jogos e 21 gols. Bom, galera, para falar do Lucas Lima, nem preciso me alongar muito do tamanho da ingratidão desse ser. É um cara que parecia gostar mesmo do Santos, provocava rivais. De 2014 até 2017, era cotado direto na seleção brasileira. Ninguém conhecia o Lucas Lima, poucos conheciam ele. E no Santos ele ganhou a projeção que queria, né? Só que, infelizmente, foi ingrato. De desafeto no rival, ele do nada saiu de graça. Não é que do nada, né? Ele do nada começou a desbloquear os torcedores rivais que xingavam ele nas suas redes sociais. Logo depois, não acertava a renovação com o Santos. Ele sempre falava: ah, mas vocês não sabem o meu lado. E por que nunca expôs? Por que nunca falou? É porque também foi um baita de um traíra. Sabe, o problema, repito, não foi ter ido para o rival, e sim ter saído de graça, e sim ter provocado a torcida do Santos após a sua saída, ter falado mal da Vila Belmiro, da torcida, né? Então, teve tudo isso. Foi um cara que cuspiu no prato que comeu. Porque ele, logo que ele chegou no rival, ficou falando mal da nossa torcida e ficou falando mal do Santos. E toda vez que fazia gol, como eu falei, a lei do ex aqui funciona de uma maneira magnífica, provocava a nossa torcida. Apesar de tudo isso, o Rueda, o pior presidente da história, o cara mais imbecil como presidente, teve a brilhante ideia de trazer ele de volta, porque estava livre no mercado. Com contrato de produtividade, o Lucas Lima foi lá e fez 2 boas partidas no Paulistão. Aí, o que acontece? Vamos renovar com o Lucas Lima. O Santos renovou em maio de 23 até maio desse ano. Ainda bem que se acertou com o Sport e ficou por lá. É um jogador que não merece um pingo de respeito da torcida do Santos. E uma frase que eu usava no ano do rebaixamento, que eu falava: o Santos está mal, a partir do momento que vários jogos a gente falava: com o Lucas Lima, tá mal. Sem o Lucas Lima, consegue estar pior. E quando você depende de um cara que senta em cima do contrato, que tem um caráter duvidoso, aí o caminho era realmente a Série B, que foi o lugar onde o Santos foi parar, graças a ele. Para mim, um dos piores Judas que o Santos já teve. Beleza? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tomara que você tenha gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.